Canal Cybercontos apresenta Eu, Robô, de Isaac Asimov. Pegar o coelho. Conto escrito em 1944. As férias duraram mais do que 2 semanas. Pelo menos isto, Mike Donovan foi forçado a admitir. Foram 6 meses de licença remunerada. E Donovan também admitia isto. Mas, como ele explicava, furioso, tratava-se de um acontecimento fortuito. A U.S. Robôs precisava corrigir os defeitos do robô múltiplo, e estes defeitos eram muitos. De qualquer forma, pelo menos meia dúzia de defeitos foram deixados a cargo da equipe de testes práticos. De modo que Donovan e Powell esperaram, descansando, até que os rapazes das pranchetas e os sábios das réguas de cálculo declararam que tudo estava pronto. Agora, Donovan e Powell encontravam-se no asteroide, e tudo não estava pronto. Com o rosto vermelho como uma beterraba, Donovan repetiu pela 12ª vez. Pelo amor de Deus, Greg, seja realista. De que adianta seguir as regras ao pé da letra e deixar o teste dar com os burros em água? Já é tempo de você deixar a burocracia de lado e começar a trabalhar. Gregory Powell, com a paciência de um sábio explicando um problema de eletrônica a um idiota, replicava. Estou apenas dizendo que, de acordo com as especificações, esses robôs são equipados para realizar o trabalho de mineração nos asteroides, sem necessitar de supervisão humana. Não devemos vigiá-los. Muito bem. Escute só, adepto da lógica. Retrucou Donovan, contando nos dedos cabeludos. 1. O novo robô passou em todos os testes realizados no laboratório da fábrica. 2. A U.S. Robôs garantiu que passaria nos testes práticos de funcionamento em um asteroide. 3. Os robôs não estão passando nos referidos testes. 4. Se não passarem, a U.S. Robôs perderá 10 mil créditos em dinheiro sonante e cerca de 100 milhões em reputação. 5. Se eles não passarem e nós não conseguirmos explicar por que motivo tal coisa aconteceu, é possível que sejamos obrigados a dar adeus a um bom emprego. Powell soltou um longo suspiro, por detrás de um sorriso visivelmente insincero. O lema da U.S. Robôs e Homens Mecânicos S.A. era bem conhecido. Nenhum de nossos empregados comete o mesmo erro 2 vezes, é despedido no primeiro. Em voz alta respondeu. Você é tão lúcido quanto Euclides a respeito de tudo, com exceção dos fatos. Já observou os robôs durante 3 turnos de trabalho, seu ruivo, e sabe que eles cumpriram perfeitamente o trabalho que lhes foi destinado. Você mesmo declarou isso. O que mais podemos fazer? Descobrir o que há de errado com eles. Eis o que podemos fazer. Mas em 3 ocasiões diferentes, quando eu não os observava, eles não trouxeram minério algum. Nem mesmo regressaram no horário. Tive de ir procurá-los. E havia algo de errado? Nada. Absolutamente nada. Tudo estava perfeito. Límpido e perfeito como a luminosidade do éter. Apenas um pequeno detalhe me perturbou: não havia minério. Powell fez uma careta em direção ao teto e cofiou o bigode castanho. Vou lhe dizer uma coisa, Mike. Já nos confiaram tarefas miseráveis, mas nada como este asteroide de irídio. Tudo se complica além de nossas forças. Escute só, aquele robô, o DV-5, tem 6 robôs sob suas ordens. E não somente sob suas ordens, fazem parte dele. Já sei. Cale-se! Interrompeu Powell raivosamente. Sei que você já sabe, mas estou descrevendo a situação geral. Os 6 robôs subsidiários fazem parte do DV-5, assim como seus dedos fazem parte de sua mão. O DV-5 lhes dá ordens, não pela voz ou pelo rádio, mas diretamente, por meio de campos positrônicos. Ora, não existe um só especialista em robôs da U.S. Robôs que saiba o que é um campo positrônico, ou como ele funciona. Nem eu. E nem você.
Isso eu também sei. Concordou Donovan, filosoficamente. Neste caso, examine nossa posição. Se tudo funcionar bem, ótimo. Se algo der errado, ficamos no mato sem cachorro e provavelmente nada podemos fazer. Nem nós, nem ninguém. Mas fomos nós os encarregados do trabalho, de modo que estamos no fogo, Mike. Depois de uma pausa cheia de raiva, acrescentou: Muito bem. Você o mandou lá para fora. Mandei. Está tudo normal, agora. Ele não tem mania de religião, nem está correndo em círculos, querendo brincar de pegar, de modo que creio que tudo vai correndo bem. E Donovan saiu pela porta, sacudindo violentamente a cabeça. Powell estendeu o braço para pegar o pesado volume do Manual de Robótica, que estava sobre sua mesa, e abriu-o reverentemente. Certa vez, pulara pela janela de uma casa em chamas, trajado apenas de cuecas, mas carregando o manual. Em caso de emergência, preferia largar as cuecas. O manual estava aberto diante dele quando o robô DV-5 entrou, acompanhado por Donovan, que fechou a porta atrás de si. Powell olhou-o sombriamente. Como vai, Dave? Como está se sentindo? Muito bem. Respondeu o robô. Posso sentar-me. Puxou a cadeira especialmente reforçada para seu uso e sentou-se suavemente. Powell olhou para Dave. Os leigos podiam pensar nos robôs pelos seus números de série. Os especialistas nunca o faziam, com evidente ar de aprovação. Não se tratava de um robô maciço, a despeito de ser construído como unidade pensante de uma equipe integrada por 7 robôs. Tinha 2,10 metros de altura e era uma massa de meia tonelada de metal e equipamento elétrico. Demais? Não, quando a massa tem de ser composta por meia tonelada de condensadores, circuitos, interruptores e células de vácuo capazes de controlar praticamente todas as reações psicológicas conhecidas pelos seres humanos. Isto, além de um cérebro positrônico com 5 quilos de matéria e vários quintilhões de positrons, que controlava todo o conjunto. Powell meteu a mão no bolso da camisa, apanhando um cigarro. Você é um bom sujeito, Dave. Nada tem de importante ou convencido. É um legítimo e estável robô de mineração, só que é equipado para comandar 6 robôs subsidiários, em coordenação direta. Pelo que sei, tal fato não introduziu qualquer circuito instável em seu esquema de circuitos cerebrais. O robô meneou a cabeça, concordando. Sinto-me satisfeito com suas palavras. Mas onde quer chegar, chefe? Era equipado com um excelente diafragma, e a existência de entonações tirava-lhe muito do tom metálico peculiar à voz da maioria dos robôs. Já lhe direi. Com tudo isso a seu favor, o que há de errado em seu trabalho? Por exemplo, o que houve no turno B de hoje? Dave hesitou. Afinal, respondeu. Pelo que sei, nada. Não trouxeram minério algum? Eu sei. Bem, então. Dave estava confuso. Não sei explicar, chefe. O fato está me causando uma crise nervosa, ou estaria, se eu permitisse. Meus subsidiários trabalharam bem. E sei que eu trabalhei normalmente. Pensou um pouco, com os olhos fotoelétricos brilhando intensamente. Depois acrescentou. Não me lembro. O dia terminou e Mike apareceu. Só então verifiquei que os vagões de minério estavam quase todos vazios. Gregory interrompeu. Nessas ocasiões você não se apresentou no final dos turnos, Dave. Sabe disso? Sei. Mas quanto ao motivo? Sacudiu a cabeça com veemência. Powell teve a estranha sensação de que, caso a cara do robô conseguisse expressar alguma coisa, exprimiria tristeza e mortificação. Um robô, por sua própria natureza, não suporta falhar em sua missão. Donovan puxou sua cadeira para perto da mesa de Powell, curvando-se para o companheiro. Acha que seja um caso de amnésia? Murmurou. Não sei dizer.
Mas não adianta tentar atribuir nome de doenças humanas, neste caso. As moléstias humanas só se aplicam aos robôs como analogias românticas. De nada servem na engenharia robótica. Replicou Powell, coçando o pescoço. Detesto ter que submetê-lo aos testes elementares de reação cerebral. Seu orgulho ficará ferido. Olhou para Dave e depois para a descrição dos testes práticos contida no manual. Afinal, declarou: Ouça, Dave, que tal passar por um teste? Talvez seja o melhor que temos a fazer. O robô se ergueu. Se assim desejar, patrão. Havia tristeza em sua voz. Tudo começou de modo muito simples. O robô DV-5 multiplicou números de 5 algarismos em tempo implacavelmente contado por um cronômetro. Recitou os números primos entre 1000 e 10.000, extraiu raízes cúbicas e integrou funções de complexidade variada. Passou por testes de reações mecânicas que apresentavam crescente dificuldade. E, afinal, foi obrigado a fazer com que sua mente resolvesse com precisão mecânica os mais complexos problemas do mundo dos robôs, as questões de julgamento e ética. Ao fim de 2 horas, Powell suava copiosamente. Donovan alimentara-se com uma dieta não muito nutritiva de unhas. O robô indagou: Que lhe parece, chefe? Preciso refletir, Dave. Julgamentos apressados de nada nos servirão. Que tal voltar ao turno C? Trabalhe com calma. Não é preciso esforçar-se muito para conseguir a cota. Daremos um jeito em tudo. O robô saiu. Donovan olhou para Powell. Bem, Powell parecia disposto a arrancar os bigodes pelas raízes. Não há coisa alguma de errado com as correntes de seu cérebro positrônico. eu detestaria ter tanta certeza. Ora, com os diabos, Mike. O cérebro é a parte mais segura de um robô. Passa por uma verificação quíntupla na Terra. Se eles passarem perfeitamente pelo teste prático, como Dave acaba de passar, não há a menor possibilidade de uma falha de funcionamento cerebral. O teste inclui todos os circuitos do cérebro. Então, onde estamos? Não me afobe. Deixe-me refletir. Ainda existe a possibilidade de uma falha mecânica no corpo. Isto nos deixa cerca de 1.500 condensadores, 20.000 circuitos elétricos individuais, 500 células de vácuo, 1.000 disjuntores e vários milhares de outras complicadas peças individuais que podem sofrer indícios. Além disso, ainda existem os tais campos positrônicos, que ninguém conhece direito. Escute, Greg. Disse Donovan com súbita e desesperada ansiedade. O robô pode estar mentindo. Tive esta ideia. Ele nunca. Robôs não podem mentir propositalmente, seu idiota. Se tivéssemos uma máquina como a Wesley de testes, poderíamos verificar cada uma das peças individuais do corpo de Dave num espaço de 24 a 48 horas. Acontece que as duas máquinas desse tipo que existem estão na Terra, pesam 10 toneladas cada uma, são instaladas sobre alicerces de concreto e não podem ser removidas. Não é uma beleza. Donovan esmurrou a mesa. Mas, Greg, ele só erra quando não estamos por perto. Há algo sinistro nesse assunto. Pontuou a frase com murros na mesa. Você me deixa doente. Deve andar lendo novelas de aventuras. O que desejo saber é o que vamos fazer a respeito. Berrou Donovan. Já lhe digo. Vou instalar uma monitor de câmera em minha mesa. Ou melhor, bem ali na parede. Entendeu? Perguntou Powell, apontando para o local exato. Então, vou focalizá-la para o local da mina onde eles estiverem trabalhando e ficarei observando. Isso é tudo. Isso é tudo. Greg, Powell ergueu-se da poltrona e apoiou os punhos cerrados em cima da mesa. Estou cansado, Mike. Declarou em tom de fadiga. há uma semana que você me vem incomodando a respeito de Dave. Afirma que há algo errado com ele. Sabe o que anda errado? Não. Sabe a causa do indício? Não. Sabe o que faz Dave voltar ao normal? Não. Sabe alguma coisa a respeito? Não. Eu sei alguma coisa a respeito. Não. Então,
O que quer que eu faça? O braço de Donovan esboçou um gesto amplo, grandioso. Não sei. Então, vou lhe dizer outra vez. Antes de fazer qualquer coisa no sentido de curar Dave, precisamos descobrir de que doença ele sofre. O primeiro passo, quando se quer fazer um ensopado de coelho, é pegar o coelho. Muito bem, precisamos pegar o coelho. Agora, trate de cair fora daqui. Donovan fitou com os olhos cansados o rascunho de seu relatório preliminar. Em primeiro lugar, estava fatigado. Em segundo lugar, o que havia para colocar no relatório, enquanto as coisas andassem fora dos eixos. Na realidade, Donovan estava ressentido. Virou-se para o companheiro. Greg, estamos com um atraso de quase 1000 toneladas em relação ao esquema previsto. Sem erguer a cabeça, Powell respondeu. Está me dizendo algo que eu ainda não sabia. O que desejo saber é por que motivo estamos sempre envolvidos com novos tipos de robôs. Declarou Donovan com repentina violência. Já resolvi que, se os robôs serviam para o meu tio-avô por parte de mãe, servem também para mim. Sou a favor de tudo que já foi devidamente testado e aprovado pela experiência. O importante é a prova do tempo. Robôs perfeitos, sólidos e antigos, que nunca endiçam. Powell atirou um livro com pontaria perfeita e Donovan caiu da poltrona. Nos últimos 5 anos, seu trabalho tem sido testar novos robôs nas condições reais de funcionamento, para o S-Robôs. Declarou Powell com a maior calma. Uma vez que você e eu fomos bastante tolos para demonstrar perícia nesse tipo de trabalho, vimos-nos recompensados com as tarefas mais desagradáveis. Esse é o seu emprego. Acrescentou, apontando com o dedo para o peito de Donovan. Segundo eu me recordo, você vem reclamando dele desde 5 minutos após ter assinado o contrato com a S-Robôs. Por que não pede demissão? Muito bem. Eu lhe explico. Respondeu Donovan, rolando no chão de modo a ficar deitado de bruços e segurando uma mecha de cabelos ruivos para manter a cabeça erguida. Há um certo princípio envolvido na questão afinal, na qualidade de quebra-galho. Tornei parte ativa no aperfeiçoamento de novos tipos de robôs. É o princípio de auxiliar o progresso científico. Mas não me entenda mal. Não continuo a trabalhar por causa do princípio, mas pelo dinheiro que nos pagam. Greg. Na manhã seguinte, Powell sobressaltou-se com o grito frenético de Donovan. Seus olhos seguiram a direção do olhar do ruivo, fixando a visotela. Esbugalharam-se de horror. Com todos os demônios do inferno, murmurou. Donovan ergueu-se ansiosamente, sem fôlego. Olhe só para eles, Greg. Ficaram loucos. Observava os movimentos dos robôs na visotela. As máquinas animadas surgiam como brilhos bronzeados que se moviam agilmente de encontro ao fundo sombrio das escarpas do asteroide desprovido de atmosfera. Marchavam em ordem unida e as paredes do túnel da mina passavam silenciosamente pela tela, vagamente iluminada pelo brilho dos corpos metálicos. Os 7 robôs, com Dave à frente, marchavam em uníssono. Davam meia volta ou dobravam para os lados com sincronização perfeita e macabra. Alteravam a formação com a estranha facilidade das bailarinas do coral de Lunar Bowl. Donovan voltou com os trajes espaciais. Ficaram completamente doidos, Greg. Aquilo é uma marcha militar. Pelo que sabemos, pode ser até uma série de exercícios calistênicos. Replicou friamente Powell. Ou Dave talvez esteja sofrendo a alucinação de ser um professor de dança. Trate de pensar primeiro, e não se dê ao trabalho de dizer o que pensou. Donovan fez uma careta e enfiou um detonador na cintura, com um gesto ostensivo. De qualquer forma, eis a situação em que estamos então. Trabalhamos com novos tipos de robô, hein? É o nosso emprego, admito. Mas responda-me uma coisa. Por que invariavelmente acontece algo de errado com eles? Porque somos amaldiçoados, vamos.
A luminosidade dos robôs brilhava ao longe, através da escuridão aveludada das galerias, que envolvia o espaço situado além dos fachos das lanternas portáteis dos dois homens. Lá estão eles. Tentei comunicar-me com Dave pelo rádio, mas ele não responde. É provável que o circuito de rádio esteja enguiçado. Nesse caso, alegro-me em saber que os engenheiros ainda não projetaram robôs capazes de trabalhar em escuridão total. Eu detestaria topar com 7 robôs malucos em um poço escuro, sem comunicação pelo rádio, se eles não estivessem iluminados como malditas árvores de Natal radiativas. Suba naquela plataforma, Mike. Eles estão vindo para cá e quero observá-los de perto. Conseguirá subir. Donovan pulou soltando um grunhido. A gravidade era bastante inferior à da Terra, mas a vantagem não era muito grande devido ao pesado traje espacial. A estreita plataforma ficava a quase 3 metros de altura. Powell imitou o companheiro. A coluna de robôs seguia Dave em fila indiana. Em ritmo mecânico, passaram a uma formação em coluna por 2 e, posteriormente, reverteram a fila indiana, em ordem diferente. A manobra foi repetida muitas vezes, sem que Dave virasse a cabeça. Dave estava a 6 metros dos dois homens, quando a brincadeira dos robôs cessou subitamente. Os robôs subsidiários saíram da formação, esperaram por um instante, e depois giraram nos calcanhares, correndo pelo corredor e sumindo à distância, com grande rapidez. Dave observou-os um momento e depois sentou-se vagarosamente. Descansou a cabeça numa das mãos, em um gesto muito humano. Sua voz soou nos fones de Powell. Está aqui, chefe. Powell fez sinal para Donovan e pulou da plataforma. Muito bem, Dave. O que se passa? O robô sacudiu a cabeça. Não sei. Eu estava cuidando de uma rocha dura no túnel 17, e de repente, percebi que havia seres humanos por perto e vi que estou a 800 metros do local de trabalho. Onde estão os subsidiários, agora? Voltaram ao trabalho, naturalmente. Quanto tempo perdemos? Não muito. Esqueça. Replicou Powell. Em seguida, virando-se para Donovan, acrescentou. Fique com ele até o final do turno. Depois, volte. Tem algumas ideias. Passaram-se 3 horas até que Donovan retornasse. Parecia cansado. Powell indagou. Como foi? Donovan sacudiu os ombros num gesto cansado. Nada acontece de errado quando os vigiamos. Jogue-me um cigarro, por favor. O ruivo acendeu o cigarro com exagerado cuidado e soprou um caprichado anel de fumaça para o teto, dizendo: Estive raciocinando, Greg. Veja, Dave tem condições esquisitas para um robô. Há 6 outros robôs sob suas ordens, em extrema disciplina. Dave tem poder de vida ou morte sobre os robôs subsidiários e deve agir em razão de sua própria mentalidade. Suponhamos que ele julgue necessário dar ênfase a esse poder, como uma concessão ao seu ego. Vá logo ao assunto. Já estou nele. Suponhamos que ele resolva instaurar um militarismo. Suponhamos que ele esteja organizando seu exército particular. Suponhamos que ele esteja treinando os robôs subsidiários em manobras militares. Suponhamos que você vá lavar a cabeça com água fria. Interrompeu Powell. Creio que você tem pesadelos em Technicolor. O que está querendo supor constitui uma grande aberração do cérebro positrônico. Se a sua análise fosse correta, Dave teria que quebrar a primeira lei da robótica. Um robô não pode fazer mal a um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. O tipo de atitude militarista e ego-dominador que você supõe só pode ter um objetivo final para suas implicações lógicas: dominar os seres humanos. Muito bem. Como pode você saber que isso não é verdade? Porque, em primeiro lugar, um robô com um cérebro assim jamais teria saído da fábrica. Em segundo lugar, caso conseguisse, seria descoberto imediatamente. Como você bem sabe, eu submeti Dave ao teste.
Powell empurrou a cadeira para trás e colocou os pés em cima da mesa. Não. Ainda estamos na situação de não podermos fazer nosso ensopado, porque ainda não temos a menor ideia sobre o que pode estar errado. Por exemplo, se conseguíssemos descobrir qual foi o motivo daquela dança macabra, estaríamos no bom caminho. Fez uma pausa, antes de acrescentar. Escute bem, Mike, e diga-me o que lhe parece. Dave só anda errado quando nenhum de nós dois está presente. E quando anda errado, a chegada de um de nós fala voltar imediatamente ao normal. Eu já lhe disse uma vez que isso me parece sinistro. Não interrompa. Por que um robô fica diferente quando não há seres humanos por perto? A resposta me parece óbvia, porque há maior necessidade de iniciativa pessoal. Neste caso, devemos examinar as partes do corpo que são afetadas por essa nova necessidade. Puxa! Exclamou Donovan, impertigando-se, mas logo se deixando abater outra vez. Não. Não é o suficiente. Ainda seria vasto demais. Não reduziria muito as possibilidades. Não podemos evitá-la. De qualquer forma, não corremos perigo de não atingir a cota prevista. Vamos nos revezar no trabalho de vigiar os robôs pela visotela. Quando acontecer algo errado, iremos imediatamente ao local e eles voltarão ao normal. Mas os robôs deixarão de corresponder às especificações exigidas, Greg. A US Robôs não pode colocar o modelo DV no mercado, se apresentarmos um relatório desse tipo. Isso é óbvio. Precisamos encontrar o erro de fabricação e corrigi-la, e temos 10 dias para fazê-lo. Disse Powell coçando a cabeça. O problema é que acho melhor você mesmo dar uma olhada nas plantas. As plantas cobriam o chão como um tapete e Donovan postou-se de 4 sobre elas, seguindo o caminho traçado pelo lápis de Powell. Começamos por aqui. Mike, como você é especialista em corpos de robôs, quero que me corrija se eu errar. Estive tentando eliminar todos os circuitos não relacionados com o sistema de iniciativa pessoal. Bem aqui, por exemplo, fica a artéria-tronco que envolve as operações mecânicas. Elimino todas as ramificações laterais de rotina, como divisões de emergência. Ergueu a cabeça, indagando. O que acha? Donovan sentia um gosto ruim na boca. O trabalho não é assim tão simples, Greg. A iniciativa pessoal não é um circuito elétrico, que possa ser isolado e estudado separadamente. Quando um robô é colocado em ação por si mesmo, a intensidade da atividade do corpo aumenta imediatamente em quase todos os pontos do sistema. Não existe um único circuito que não seja afetado. O que precisamos fazer é localizar a condição particular e muito específica que faz Dave sair dos eixos. Depois, poderemos começar a eliminar os circuitos. Powell levantou-se, sacudindo a poeira da roupa. Diabo! Está bem. Pode levar as plantas e queimá-las. Entenda uma coisa. Quando a atividade do corpo se intensifica, qualquer coisa pode acontecer, desde que haja uma única peça defeituosa. Um defeito no isolamento, um enguiço de condensador, uma centelha num fio, um aquecimento de bobina. E se trabalharmos às cegas, tendo de examinar o robô inteiro, jamais encontraremos o defeito. Se desmontarmos Dave e testarmos todos os pontos do mecanismo de seu corpo, um por um, tornando a montá-lo de cada vez experimentando o resultado. Muito bem. Também sou capaz de entender. Encararam-se, desanimados. Então, Powell sugeriu em tom cauteloso. Suponhamos que entrevistemos um dos subsidiários. Nem Powell nem Donovan haviam tido uma oportunidade para conversar com um dos dedos de Dave. Cada um deles podia falar. A analogia com o dedo humano era bastante longínqua. Na verdade, cada um dos robôs subsidiários do DV possuía um cérebro relativamente aperfeiçoado. Todavia, esse cérebro estava sintonizado principalmente para receber ordens através de um campo positrônico, e sua reação a estímulos independentes era um tanto desajeitada. Por outro lado, Powell não tinha muita certeza a respeito do nome do robô que foi chamado para a entrevista.
Seu número de série era DV5-2, mas isto não ajudava muito. Powell resolveu tentar. Ouça, amigo. Vou lhe pedir para pensar bastante e depois você poderá voltar para junto de seu chefe. O dedo meneou rigidamente a cabeça, mas não forçou sua limitada capacidade mental, tentando falar. Bem recentemente, em 4 ocasiões diferentes, seu chefe desviou-se do esquema cerebral. Lembra-se dessas ocasiões? Sim, senhor. Donovan grunhiu raivosamente. Esse aí lembra-se. Estou lhe dizendo que existe algo de muito sinistro. Ora, vá plantar batatas. É claro que o dedo se lembra, não há coisa alguma de errado com ele. Retrucou Powell, virando-se em seguida para o robô. O que estavam fazendo em cada uma dessas vezes, isto é, o grupo inteiro? O dedo tinha o ar curioso de quem recita algo de cor, como se respondesse às perguntas pela pressão mecânica de seu cérebro, mas sem qualquer entusiasmo. Declarou. Na primeira vez, estávamos trabalhando numa difícil rocha dura, no túnel 17, nível B. Na segunda, estávamos reforçando o teto do túnel para evitar um possível desmoronamento. Na terceira, preparávamos explosões de precisão para prolongar o túnel sem atingir uma fissura subterrânea. A quarta vez foi logo depois de um pequeno desmoronamento. E o que aconteceu nessas ocasiões? É difícil descrever. Deveria ter sido dada uma ordem, mas antes que pudéssemos recebê-la e interpretá-la, veio a ordem para marcharmos em formação militar. Por quê? Não sei. Donovan interrompeu, ansioso. Qual foi a primeira ordem e a que foi suprimida pela ordem de marchar? Não sei. Senti que uma ordem fora enviada, mas não tive tempo para recebê-la. É capaz de nos dizer alguma coisa a respeito? A ordem foi sempre a mesma, em todas as ocasiões. O dedo sacudiu tristemente a cabeça. Não sei. Powell recostou-se na poltrona. Muito bem. Pode voltar para seu chefe. O dedo saiu visivelmente aliviado. Bem, desta vez conseguimos muita coisa. Comentou Donovan, sarcástico. Foi um diálogo realmente inteligente, de fio a pavio. Ouça, Dave e aquele dedo imbecil estão escondendo algo de nós. Há muita coisa que eles não sabem ou não se recordam. Precisamos parar de confiar neles, Greg. Juro por Deus, Mike, se fizer outro comentário idiota, tiro-lhe a chupeta e o chocalho. Está certo. Você é o gênio da equipe. Eu não passo de um pobre imbecil. Em que ficamos? Numa sinuca atrás da bola 7. Tentei resolver o caso ao inverso, partindo do dedo. Agora, temos de começar pelo início. Que grande homem! Como torna tudo tão simples? Agora, faça o favor de traduzir isso para minha língua, mestre. Traduzir para a linguagem dos bebês seria mais fácil para fazer você entender. Quero dizer que precisamos descobrir qual a ordem dada por Dave antes de tudo ficar preto. Deve ser a chave do mistério. E como espera fazer isso? Não podemos ficar perto dele, pois nada acontecerá de errado enquanto estivermos lá. Não podemos captar as ordens de Dave pelo rádio, pois elas são emitidas através do tal campo positrônico. Isto elimina o curto e o longo alcance, deixando-nos com um belo zero bem redondo. Por observação direta, sim. Mas resta-nos a dedução. Hein? Vamos nos revezar em turnos, Mike. Declarou Powell com um sorriso sombrio. E não tiraremos os olhos da visotela. Vamos vigiar cada movimento daqueles monstros de aço. Quando eles saírem dos eixos, trataremos de descobrir o que aconteceu logo antes e deduziremos a ordem dada por Dave. Donovan abriu a boca e permaneceu assim por mais de 1 minuto. Afinal, disse com voz engasgada. Desisto.
Peço demissão. Tem um prazo de 10 dias para apresentar uma sugestão melhor. Replicou Powell em tom fatigado. E foi o que Donovan tentou desesperadamente fazer, durante os 8 dias que se seguiram. Durante esse período, alternando-se com Powell em turnos de 4 horas, observou com olhos vermelhos e ardentes as brilhantes formas metálicas se moverem contra o fundo obscuro da visotela. Durante 8 dias, nos intervalos de 4 horas que tinha para descansar, ele maldizia S robôs, os modelos D e V e o dia em que nascerá. Então, no 8º dia, quando Powell, com a cabeça dolorida e os olhos inflamados, entrou na sala para substituí-la, Donovan se ergueu da cadeira, pegou um pesado aparador de livros, fez deliberada e cuidadosa pontaria, e lançou o projétil contra a visotela. Houve um ruído de vidro quebrado, e os estilhaços voaram em todas as direções. Powell ficou atônito. Por que fez isso? Por que vou parar de vigiar? Replicou Donovan, em tom quase calmo. Temos apenas 2 dias e não conseguimos descobrir coisa alguma. O DV-5 é um maldito fracasso. Parou 5 vezes, enquanto eu vigiava, e 3 durante os seus turnos, e não conseguimos descobrir as ordens que ele deu. Nem eu, nem você. Além disso, não creio que você consiga descobrir, porque tenho certeza que eu jamais conseguirei. Diabo! Como é possível vigiar 6 robôs ao mesmo tempo? Um mexe as mãos, outro mexe os pés, outro gira os braços como um moinho e outro pula como um alucinado. E os outros 2, só Deus sabe o que estão fazendo. Então, todos eles param de repente. Ora, bolas! Greg, não estamos agindo certo. Precisamos chegar perto deles. Precisamos vigiá-los de um lugar no qual seja possível distinguir os detalhes. Seguiu-se um amargo silêncio, que foi quebrado por Powell. Sim. E esperar que aconteça algo, quando faltam apenas 2 dias. Acha melhor vigiarmos daqui? Pelo menos, é mais confortável. Mas existe algo que podemos fazer lá e não podemos fazer aqui. O que é? Podemos fazê-los parar, quando bem entendermos, justamente quando estivermos preparados e atentos ao que possa acontecer de errado. Powell impertigou-se, atento. Como assim? Bem, veja por si próprio. Você não diz que é o cérebro. Faça algumas perguntas a si mesmo. Quando é que o DV-5 sai dos eixos? O que disse o dedo a respeito? Quando houve ameaça de desmoronamento, ou quando realmente ocorreu quando preparavam explosivos cuidadosamente medidos, quando atingiram uma pedra dura de ser perfurada. Em outras palavras, em ocasiões de emergência, completou Powell, excitado. Exato. Quando era esperada uma emergência. A causa do problema é o fator de iniciativa pessoal. E é justamente nas emergências, na ausência de seres humanos, que o fator de iniciativa pessoal sofre maior pressão. Ora, qual é a dedução lógica? Como poderemos provocar uma parada, no local e hora em que desejarmos? Donovan fez uma pausa triunfal. Estava começando a gostar de seu novo papel, e resolveu responder à sua própria pergunta, a fim de evitar a óbvia resposta que devia estar na ponta da língua de Powell. Criando uma emergência. Mike, você tem razão. Obrigado, amigo. Eu sabia que iria conseguir, algum dia. Muito bem. Deixe de lado o sarcasmo. Guarde-o para a terra, onde o manteremos em vidros de conserva, para invernos longos e frios do futuro. Enquanto isso, que emergência poderemos criar? Se não estivéssemos num asteroide sem atmosfera, poderíamos inundar as galerias da mina. Um dito espirituoso, sem dúvida. Francamente, Mike, você me mata de rir. Que acha de um pequeno desmoronamento? Donovan apertou os lábios respondendo. Por mim, está bem. Ótimo. Vamos agir.
Powell sentia-se estranhamente como um conspirador ao caminhar pelo terreno acidentado. Seus passos, tornados mais leves pela pouca gravidade, levavam-no através do asteroide, chutando pedras para ambos os lados e provocando pequenas nuvens de poeira. Mentalmente, contudo, era o andar cauteloso de um conspirador. Sabe onde eles estão? Creio que sim, Greg. Muito bem. Disse Powell, sombrio. Mas se algum dos dedos chegar a 6 metros de nós, seremos pressentidos, quer ele nos veja, ou não. Espero que você saiba disso. Quando eu precisar de um curso elementar de robótica, farei um requerimento formal a você, em triplicata. Vamos descer por ali. Entraram nas galerias da mina. Até mesmo a luz das estrelas desapareceu. Os dois homens tatearam ao longo das paredes, iluminando o caminho com os fachos intermitentes das lanternas. Powell colocou o dedo na trava de segurança de seu detonador. Conhece este túnel, Mike? Não muito bem. É novo. Mas creio que posso guiar-me pelo que observei na visotela. Passaram-se minutos intermináveis. Então, Mike sussurrou. Sinta isso. A luva metálica de Powell, de encontro à rocha, transmitiu a seus dedos uma vibração que vinha pela parede do túnel. Naturalmente, não havia o menor som. Explosões. Estamos bem perto. Fique de olho aberto. Donovan assentiu impaciente. Chegou perto deles e sumiu antes que pudessem esboçar um gesto, um leve brilho metálico bronzeado, no limite do seu campo de visão. Os dois homens ficaram imóveis, em silêncio. Afinal, Powell murmurou. Espero que não. Mas acho melhor irmos pelo flanco. Tome o primeiro túnel lateral à direita. E se não os encontramos mais? Ora, que prefere fazer? Quer voltar? Grunhiu ferozmente Donovan. Estão a 400 metros. Eu os vigiava pela visotela, não é? E temos 2 dias. Oh, cale-se. Está desperdiçando oxigênio. Será uma passagem lateral, aqui. A lanterna brilhou um rápido instante. É. Vamos logo. A vibração era consideravelmente mais acentuada e o chão tremia sob seus pés. Isso é ótimo desde que o chão não ceda por baixo de nós. Acendeu a lanterna, dirigindo o facho para frente. Bastaria que erguessem um pouco o braço para tocar o teta do túnel. As través de sustentação eram novas. Afinal, Donovan hesitou. Estamos num túnel sem saída. Vamos voltar. Não. Espere um pouco. Replicou Powell, passando desajeitadamente pelo companheiro. Não vê luz, ali adiante. Luz? Não vejo coisa alguma. Como poderia a luz chegar até aqui? Luz de robôs. Disse Powell, engatinhando por um leve aclive. Sua voz, rouca e ansiosa, chegou aos fones de Donovan. E, Mike, venha cá. Havia luz. Donovan engatinhou até lá, passando por sobre as pernas esticadas de Powell. Uma abertura. Sim. Devem estar vindo para este túnel, abrindo caminho pelo outro lado, creio. Donovan sentiu os bordos irregulares da abertura. Uma cautelosa inspeção com o facho da lanterna revelou um túnel mais amplo, que obviamente constituía uma galeria principal. Todavia, a abertura era pequena demais para permitir a passagem de um homem. Era quase insuficiente para que os dois espiassem através dela ao mesmo tempo. Não há nada aí. Não agora, pelo menos. Mas deve ter havido há pouco, ou não teríamos visto luz. Cuidado! As paredes tremeram e ambos sentiram o impacto. Uma poeira fina caiu sobre eles. Powell ergueu cuidadosamente a cabeça e espiou novamente. Olhe só, Mike. Lá estão eles. Os robôs brilhantes estavam agrupados na galeria principal, a 5 metros de distância. Os braços de metal removiam com rapidez os escombros deslocados pela última explosão. Donovan cutucou ansiosamente as costelas de Powell.
Não perca tempo. Eles não demorarão a terminar e a próxima explosão pode apanhar-nos. Pelo amor de Deus, não me afobe. Powell empunhou o detonador e seu olhar rebuscou ansiosamente o interior escuro e poeirento da galeria, onde a única iluminação era proveniente da luminosidade dos robôs, tornava-se impossível distinguir uma rocha saliente de uma mancha de sombra. Há um ponto no teto. Está vendo? Fica quase sobre eles. A última explosão não foi suficiente para arrancá-lo. Se você conseguir atingi-lo na base, metade do teto desmoronará. O olhar de Powell seguiu a direção indicada pelo dedo de Donovan. Certo. Agora, fique de olho nos robôs e reze para que eles não se afastem muito desta parte do túnel. São as únicas fontes de luz que eu tenho. Todos os 7 estão ali. Donovan contou rapidamente. Todos. Muito bem, então. Vigie-os. Observe cada movimento deles. O detonador foi apontado, enquanto Donovan observava, praguejava e piscava para tirar o suor que escorria para os olhos. Disparou. Houve uma sacudidela, uma série de fortes vibrações e um baque tremendo que atirou Powell pesadamente de encontro a Donovan. Greg, você me sacudiu do lugar. Berrou Donovan. Não vi nada. Powell olhou em volta, confuso. Onde estão eles? Donovan parecia mergulhado em um silêncio de estupefação. Não havia sinal dos robôs. O ambiente estava escuro como as profundezas do rio SKYX. Acha que os soterramos? Indagou Donovan, afinal com voz trêmula. Vamos descer até lá. Não me pergunte o que acho. Replicou Powell, rastejando rapidamente para trás. Mike. Donovan, que o seguia, parou de repente. O que há de errado, agora? Calma. Disse Powell. Sua respiração, entrecortada e ansiosa, soava estranhamente nos fones de Donovan. Mike. Está me ouvindo, Mike? Estou aqui. O que há? Estamos bloqueados. O que nos derrubou não foi a queda do teto da galeria. Foi o nosso próprio teto. O choque o fez desmoronar. O que? Exclamou Donovan, tentando trepar na dura barreira de escombros de rocha. Ligue a lanterna. Powell obedeceu. Não havia abertura suficiente para dar fuga a um coelho. Donovan perguntou baixinho. Bem. E agora? Gastaram alguns minutos fazendo um esforço muscular na tentativa de remover a barreira de pedra que os bloqueava. Powell experimentou cavar junto às bordas da abertura anterior. Chegou a erguer o detonador. Mas seria suicídio dispará-la naquele ambiente fechado, e ele estava consciente do fato. Finalmente sentou-se. Sabe, Mike, desta vez estragamos tudo para valer. Não fizemos progresso algum no sentido de descobrir qual é o problema com Dave. Foi uma boa ideia, mas saiu pela culatra. O olhar de Donovan exprimia amargura, com uma intensidade totalmente inútil na escuridão em que se encontravam. Detesto perturbá-lo, meu velho, mas, sem levar em conta o que sabemos ou não a respeito de Dave, parece que estamos numa ratoeira. Se não nos livrarmos, rapaz, vamos morrer. Morrer ou morrer? Quanto oxigênio ainda temos? Não mais que 6 horas. Já pensei nisso. Disse Powell, levando instintivamente a mão ao bigode, mas seus dedos bateram inutilmente no visor transparente do traje espacial. Naturalmente, seria bastante fácil fazer com que Dave nos libertasse nesse espaço de tempo, mas nossa bela emergência deve tê-lo tirado dos eixos. O circuito de rádio parou de funcionar. Não é mesmo uma beleza? Donovan aproximou-se da abertura, e com dificuldade, conseguiu enfiar o capacete para fora. Era a conta justa. E, Greg? O que é? Suponhamos que seja possível trazer Dave até 6 metros de nós.
ele voltará ao normal. E seremos salvos. Claro. Mas onde estará ele? No corredor da galeria. Bem longe. Pelo amor de Deus. Pare de puxar, ou acabará arrancando minha cabeça do pescoço. Vou lhe dar uma oportunidade para espiar. Donovan se afastou e Powell passou a cabeça para fora da abertura. Veja só o que conseguimos. Olhe só aqueles malucos. Creio que estão dançando um balé. Deixe os comentários de lado. Estão chegando mais perto. Ainda não sei dizer. Estão longe demais. Deixe-me tentar. Passe-me a lanterna, por favor. Procurarei atrair a atenção deles com a luz. Depois de 2 minutos, desistiu. Não adianta. Parece que estão cegos. Ora! Estão começando a vir para cá. Veja só. Donovan pediu. E deixe-me espiar. Houve uma breve luta silenciosa. Afinal, Powell concordou. Está certo. Donovan enfiou a cabeça para fora. Os robôs se aproximavam. Dave vinha à frente, dando grandes saltos de bailarinos. Os 6 dedos seguiam-no como uma fila de dançarinas. Donovan estava maravilhado. O que estão fazendo, afinal? Eu bem gostaria de saber. Parece o Rio da Virgínia e Dave faz o papel de mestre de cerimônias, ou eu nunca vi um rio. Ora, pare com a narrativa. A que distância estão agora? 15 metros. E continuam vindo para cá. Hein? E. O que há? Powell levou vários segundos para recobrar-se do espanto causado pelas exclamações frenéticas de Donovan. Vamos, deixe-me espiar pelo buraco. Não seja egoísta. Tentou subir, mas Donovan reagiu, esperneando desesperadamente. Deram meia volta, Greg. Estão indo embora. Dave. E da ave. Powell berrou. De que adianta isso, seu idiota? O som não se propaga aqui. Está bem, então. Dê pontapés nas paredes, esmurreia-as, produz alguma vibração. Precisamos dar um jeito de atrair a atenção deles, Greg, ou estamos fritos. Esmurrava a parede como um alucinado. Powell sacudiu-o pelo ombro. Espere, Mike, espere. Ouça, tive uma ideia. Diabo! É mesmo uma ótima hora para chegarmos às soluções simples. Mike. Que deseja? Perguntou Donovan, tirando a cabeça do buraco. Deixe-me espiar depressa, antes que eles saiam do alcance. Saiam do alcance. Que pretende fazer? Ei, que vai fazer com esse detonador? Quis saber Donovan, agarrando o braço de Powell. Powell sacudiu energicamente o braço, livrando-se do companheiro. Vou dar uns tiros. Por quê? Explicarei depois. Primeiro, vamos ver se dá certo. Se não der, saia da frente e deixe-me atirar. Os robôs eram meros reflexos à distância, pequenos e se tornando cada vez menores. Powell apontou cuidadosamente e puxou o gatilho 3 vezes. Baixou a arma e espiou ansiosamente. Um dos robôs subsidiários estava caído. Agora, havia apenas 6 vultos brilhantes. Com voz trêmula, Powell chamou pelo transmissor. Dave! Uma pausa. Então, a resposta chegou simultaneamente aos fones dos 2 homens. Chefe, onde está? Meu terceiro subsidiário teve o peito esmagado. Está inutilizado. Não interessa. Estamos presos, por causa de um desmoronamento, enquanto vocês cavavam. Pode ver nossa lanterna. Claro. Iremos imediatamente. Powell recostou-se, relaxando os músculos. Pronto, amigo. Estamos salvos. Muito bem, Greg. Disse Donovan baixinho, com lágrimas na voz. Você venceu. Curvo-me diante de você e beijo-lhe os pés. Agora,
não venha com brincadeiras. Trate de contar-me direitinho como conseguiu. Foi muito fácil. A única dificuldade foi que, durante todo o tempo, não percebemos o óbvio, como de costume. Sabíamos que o problema era oriundo do circuito de iniciativa pessoal e sempre surgia em ocasiões de emergência, mas procurávamos a causa em alguma ordem específica dada por Dave. Por que haveria de ser uma ordem? Por que não? Ora, escute, por que não um tipo de ordem? Que tipo de ordem requer maior dose de iniciativa pessoal? Que tipo de ordem praticamente só ocorreria em casos de emergência? Não me pergunte, Greg, diga-me. É o que estou fazendo. Trata-se de uma ordem para 6 subsidiários. Em todas as condições normais, um ou mais subsidiários estavam realizando tarefas rotineiras, que não exigiam supervisão especial, bastando uma espécie de vigilância automática, como a que nosso corpo exerce ao cuidar dos movimentos rotineiros para andar. Num caso de emergência, porém, todos os 6 subsidiários precisavam ser mobilizados imediata e simultaneamente. Dave era obrigado a controlar os 6 robôs subsidiários ao mesmo tempo, e acontecia algo errado. O resto foi fácil. Qualquer diminuição na quantidade de iniciativa pessoal exigida por uma emergência tal como a chegada de seres humanos trazia-o de volta ao normal. Assim sendo, destruí um dos robôs. Quando fiz, Dave passou a transmitir ordens para 5 robôs subsidiários, apenas. A exigência de iniciativa diminuiu e ele voltou ao normal. Quando conseguiu descobrir tudo isso? Por um raciocínio lógico. Experimentei e deu certo. A voz do robô tornou a soar nos fones. Aqui estou. Podem aguentar meia hora. Facilmente. Calma. Respondeu Powell. Virando-se para Donovan, prosseguiu. Agora, o resto de nossa missão deve ser fácil. Examinaremos os circuitos e verificaremos quais as peças que sofrem maior esforço ao dar uma ordem para 6 subsidiários, comparando-se com as ordens para apenas 5 dedos. Isto deve restringir bastante nosso campo de pesquisa, não é? Bastante, creio. Se Dave for semelhante ao protótipo que vimos na fábrica, deve possuir um circuito especial de coordenação que, no caso, seria a única seção envolvida no problema. De repente, animou-se de forma espantosa. Ora, não será difícil. É um verdadeiro brinquedo. Muito bem. Vá pensando no assunto. Quando voltarmos, estudaremos as plantas. E, agora, vou descansar até que Dave nos tire daqui. E, espere. Diga-me apenas mais uma coisa. O que eram aquelas marchas esquisitas e aqueles baletes engraçados que os robôs faziam cada vez que Dave falhava? Oh, isso. Não sei. Mas tenho uma vaga noção. Lembre-se de que os robôs subsidiários são uma espécie de dedos de Dave. Nós costumávamos chamá-los assim, não é mesmo? Minha impressão é de que naqueles interlúdios, sempre que Dave se transformava num caso psiquiátrico, perdia-se numa névoa de imbecilidade e passava o tempo girando os dedos. Fim. Se inscrevam no canal Cybercontos para mais histórias.